Bom dia a todos, um dia emocionante, com mais libertação de reféns. E estamos com meu amigo, direto de Israel, o professor Samuel Felber, o diretor acadêmico do Stand-With-Us, professor em Relações Internacionais. E se eu vou continuar aqui, tem uma lista de títulos que eu vou ter que mencionar. Samu, bom dia. Boa tarde aí. Como você se sente nesse momento? Olha, Primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite, Avi. É sempre um prazer participar desse podcast com você. E aproveitando a oportunidade que eu estou em Israel para receber aqui uma delegação de professores do Brasil, que a Stand With Us está trazendo, eu fui hoje na Praça dos Reféns, em hebraico é a Praça dos Sequestrados, que estava repleta esperando a libertação desses três reféns que foram libertados hoje, junto com 5 trabalhadores tailandeses. Vamos lembrar também que não só israelenses foram vítimas do 7 de outubro, 5 trabalhadores tailandeses que também estiveram presos durante 481 dias, foram libertados hoje. E para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de ver as cenas da libertação, eu recomendo que assistam o que foi esse evento. Foi um show de horror orquestrado pelos terroristas palestinos, e dá para ver no rosto da Arbel Yahoud, a refém que foi libertada hoje, a refém civil que foi libertada hoje, pelo que ela passou no meio de todos aqueles terroristas. E não só isso, no meio de uma multidão de civis que estava celebrando na frente da casa do Yahya Sinwar, que foi destruída em Khan Yunis. Então, é todo um contexto de transmitir a informação de que esses grupos terroristas continuam atuando. E mais que isso, a impressão que eu tive foi de que a população de Gaza participa do júbilo dessa cerimônia de entrega dos reféns, com gritos de meu filho vai ser o novo Sinwar, e o Hamas e a Jihad Islâmica vão repetir o 7 de outubro. É muito triste ver isso, sem dúvida, e isso me leva para lembrar daquilo que a Liri Albeg falou, que ela sentiu que tem 2 milhões de terroristas na faixa de Gaza e que não há ninguém que se salva no sentido de querer uma outra vida, outro tipo de relacionamento, ou esquecer desse negócio de guerra, de pegar em armas desde 2, 3 anos de idade. Seria isso que é o nosso futuro ali? Olha, Avi, nós não temos bola de cristal, mas se tivéssemos, ela provavelmente mostraria uma nuvem negra. Nós estamos vendo uma situação que só comprova as piores expectativas. Nós já tivemos várias conversas a respeito da expectativa de paz no final do ano, começo desse ano de 2025, os votos de todos foram de saúde e de paz, e a minha resposta sempre foi: vamos nos concentrar na saúde, porque a paz é muito pouco provável, pelo menos no curto e no médio prazo. Basicamente porque esse ambiente é o que não permite imaginar que seja possível ter com quem negociar algum tipo de acordo de paz. Esses autodenominados refugiados palestinos na faixa de Gaza, eles têm por objetivo destruir o Estado de Israel para eventualmente mudar a situação na região. A maioria absoluta deles não está pressionando as suas lideranças para se engajar
em algum tipo de negociação que leve a um acordo de paz. E se nós formos falar na sequência do novo governo do Trump, com certeza temos muito a dizer sobre as posições e declarações do novo presidente americano. Então, antes de chegar nisso, eu queria voltar um pouco para o sentimento que está hoje aí em Israel, o sentimento que você viu na Praça dos Sequestradores em Tel Aviv agora, nesses momentos, até com participação com o Witikoff, que representa o Trump para esse assunto. Olha, o que eu mais senti na praça, Avi, depois vocês com certeza vai poder compartilhar as imagens e pequenos vídeos que eu mandei. O que eu mais senti foi angústia e emoção. Então, primeiro, pessoas chorando, porque estavam tensas assistindo as imagens do que era aquele show de horror de uma multidão ovacionando os terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica e hostilizando esses reféns que estiveram presos por mais de 15 meses. Um dos entrevistadores que tomou um dos depoimentos disse que Arbel Yahud esteve todo esse tempo sem ter nenhum contato com nenhum dos outros reféns. Portanto, ela esteve completamente isolada de qualquer pessoa conhecida ou qualquer pessoa que pudesse ser próxima dela ao longo de praticamente 482 dias. Então, o ambiente lá era de muita emoção e até o momento em que a gente ouve o anúncio de que os reféns estão nas mãos das forças de defesa de Israel, porque antes disso eles passam para o controle da Cruz Vermelha, e isso não significa que eles estão liberados, porque muita coisa pode acontecer entre a transferência para o carro da Cruz Vermelha e o momento em que os reféns chegam até as mãos das Forças Armadas israelenses, porque, mais uma vez, convido todos a assistirem a esse show de horror. Vocês vão ver quanta coisa pode dar errado, e nesse momento provavelmente nada aconteceu, porque o Hamas tem interesse em libertar os reféns, porque isso é parte de uma longa negociação na qual eles vão ter um grande benefício. Podemos falar sobre isso também. Para que eles estão fazendo esse show? Qual que seria o incentivo para um teatro de horrores que mostra talvez uma força, mostra talvez uma coisa que quer dizer, estamos aqui, estamos recuperados, esse negócio que acabaram com a gente na guerra não é verdadeiro? Qual que é o significativo que a gente vê nesses shows? Sim, concordo plenamente com você, Avi. O objetivo deles provavelmente é influenciar a próxima etapa das negociações. Vamos lembrar aqueles que estão nos assistindo que Israel, o governo israelense, vem declarando repetidamente que a faixa de Gaza não vai ser administrada nem pelo Hamas e também não pela autoridade palestina. Então, quando se iniciar a próxima etapa das negociações, ou quando se tiver que vislumbrar qual vai ser o momento posterior à guerra, o Hamas quer continuar sendo visto como a autoridade que tem capacidade para administrar aquele território. E, efetivamente, o que nós estamos vendo nesses processos de negociação é que, apesar de toda a destruição da capacidade militar do Hamas, eles ainda estão lá. Tem terroristas organizados, uniformizados, armados. Eles perderam provavelmente a maior parte dos seus foguetes e das suas armas que podem enfrentar talvez blindados israelenses, mas como força presente e aquela que tem legitimidade junto a essa população palestina. Essa é a mensagem que eles estão transmitindo, e talvez essa seja a grande tragédia, que essa população palestina tenha orgulho
de continuar sendo representada por esse Hamas, que se houvesse eleições livres entre os palestinos na Cisjordânia, na faixa de Gaza, provavelmente o Hamas voltaria a ser eleito como seu representante legal, baseado numa campanha que tem como o principal episódio o que aconteceu no 7 de outubro. Essa é a tragédia da sociedade palestina. Voltando, antes da gente entrar nessa política do The Day After, eu queria voltar um pouco sobre o que sobrou de reféns. Nós estamos hoje recebendo 3 reféns e 5 trabalhadores tailandeses. Com isso, nós estamos indo para 82. Se falam que não há mais mulheres vivas nesses reféns que sobraram e não há crianças vivas nesse montão ainda que está ali. Temos ainda trabalhadores tailandeses e de outros países. Então, vamos fazer um pouco de um resumo daquilo que ainda temos que receber nessa primeira fase e depois. O total dos reféns dessa etapa da negociação é de 33. Então, foram libertados 3 no sábado passado, deveriam ser libertados 3 depois de amanhã. Como o Hamas não cumpriu com um acordo que previa que as mulheres civis seriam liberadas primeiro, ficou faltando justamente Arbelia Yahud, que estava de posse da Jihad Islâmica. Então, Israel prorrogou ou interrompeu o processo que deveria ter aberto o caminho para a transferência da população do sul para o norte da faixa de Gaza através do corredor de Netzarim, e isso provavelmente exerceu pressão suficiente sobre o Hamas para que fosse aberta uma nova janela de negociação, e a libertação dos reféns hoje é justamente o reflexo dessa pressão israelense. Como o Hamas não cumpriu o acordo na semana passada, os israelenses deixaram de cumprir a sua parte do acordo, e aí o Hamas, então, aceitou que 3 reféns adicionais fossem libertados hoje para que a população pudesse transitar para o norte da faixa de Gaza, porque essa era a grande carta na manga da negociação do Hamas. Isso é o que eles tinham para oferecer para a população de Gaza, libertar os reféns em troca da ida da população para o norte. Como eles não cumpriram, eles ficaram sem ter o que oferecer. E isso, então, resultou na libertação de hoje. E para quem acompanhou no ano passado a libertação dos reféns, mesmo na semana passada e hoje, vai ver que são eventos completamente diferentes. Hoje o que havia era a sensação de caos. Provavelmente não era um caos instituído, era alguma coisa que atendia às expectativas do Hamas, do show que eles querem produzir, mas a sensação, especialmente, imagino, para os reféns, deve ter sido essa. Agora, na segunda-feira, termina o prazo dessa primeira etapa de negociação e vai haver uma nova etapa que prevê a negociação do restante desses 33 reféns da primeira lista. Tem muito pouca informação a respeito de quem pode ser efetivamente libertado. Havia muitos cartazes hoje na praça com fotos da família Bibbs, aquela mãe com as 2 crianças ruivas, o bebê que celebrou o primeiro aniversário no cativeiro, e não há informações. Uma das condições do acordo era de que o Hamas forneceria as informações precisas sobre a condição dos reféns remanescentes, e eles, por enquanto, se recusam a cumprir com isso.
vamos ver mais uma vez qual vai ser a capacidade de Israel de pressionar o Hamas para cumprir com a sua parte do acordo. Eu não sei se você compartilha com a minha sensação que eles mesmos não têm essa informação. Não sei, Avi, é como você está dizendo, pode ser somente uma sensação. Nós tínhamos dúvida em relação a reféns capturados pela Jihad Islâmica e a liberação desses 2 reféns hoje talvez mostre que o Hamas sim tem capacidade de articulação e se decidiu negociar a libertação desses reféns, se eventualmente a Jihad Islâmica não estava de acordo, eles foram obrigados a cumprir com o que o Hamas tinha negociado. Mas, realmente, nós estamos baseados muito em sensações, porque não há informação e o Hamas está utilizando esse instrumento como um instrumento muito efetivo de guerra psicológica. Para mim, eu acho um pouco assim, eles estão liberando aquilo que eles têm para conseguir algumas coisas, como recuperação de espaços, como começar a reconstruir a habilidade deles. E quando chegar a hora de precisar mostrar mais cartas, eles vão ter dificuldades. Parece que ainda também tem corpos que estão enterrados embaixo dos escombros em vários lugares na faixa de Gaza, que nem eles sabem exatamente aonde está, e há um risco que se falam que com essa limpeza agora dos escombros, pode ser que vão sumir com alguns corpos que futuramente a gente vai buscar. Pode ser, realmente, nós temos casos no passado como o de Ron Arad, aquele navegador de um avião que foi abatido no Líbano durante a Primeira Guerra do Líbano e que o corpo dele desapareceu. Se assume que ele tenha sido transferido pela organização Amal para o Irã e a família até hoje não teve uma resposta. Então, efetivamente, pode ser que isso aconteça, mas eu especularia que o Hamas avalia que somente reféns vivos realmente têm valor. Então, se eles quiserem garantir alguma capacidade de articulação no futuro, eles são obrigados a preservar reféns vivos, porque por mais que o público israelense, as famílias das vítimas demande também a devolução dos corpos dos seus entes queridos, não há dúvida nenhuma de que o valor dos reféns vivos é considerado muito maior. Nesses análises aí, ninguém sabe dizer quantos mortos, quantos vivos, que eu acho que é a grande questão nesse momento. E é isso que foi exigido por Israel, não só quantos vivos, mas em que condição eles estão. E, por enquanto, o Hamas se recusa a fornecer essa informação. Como você colocou muito bem, talvez eles não tenham toda a informação, mas eles poderiam eventualmente dizer: esses são os reféns que estão em nosso poder, essa é a condição deles, e tantos outros nós não temos condições de fornecer informação nenhuma. Se a gente considerar que hoje tivemos mais uma etapa, qual que seria o ideal que os israelenses vão buscar nessas próximas etapas? Obviamente, a libertação de todos os reféns, mas a gente tem algum plano desejável pela população lá na praça que você estava ou nas ruas de Israel? Olha, Avi, nós temos 2 parâmetros muito claros. Um é justamente essa população engajada
na libertação dos reféns, a outra é a análise em relação ao contexto geopolítico mais amplo. Então, nós sabemos que o governo israelense quer manter a pressão sobre essas organizações terroristas. Essa pressão só pode ser exercida através da força militar. A reconstrução do Hamas só seria possível se houvesse capacidade de transição de armamentos e meios de confronto através da fronteira do Egito, porque, obviamente, todo o entorno da faixa de Gaza está hoje controlado por Israel, inclusive com uma faixa de segurança bastante bem definida. Então, o Hamas está pressionando pelo que eles chamam de final da guerra, retirada total das forças israelenses da faixa de Gaza, inclusive do corredor Filadélfia na fronteira com o Egito, e isso teria que ser feito de forma a deixar o controle da passagem da fronteira do Egito nas mãos de algum tipo de força que efetivamente exerça o controle. Porque lá atrás, quando o Israel se retirou unilateralmente da faixa de Gaza, houve um acordo que previa um controle internacional que evitasse que a faixa de Gaza se tornasse o arsenal que se tornou ao longo dos últimos 20 anos. E isso, obviamente, não funcionou e permitiu que as organizações terroristas se armassem para perpetrar o 7 de outubro, além de todas as outras rodadas de conflitos anteriores. Então, a grande questão é como é que vai se conciliar a demanda do Hamas pela retirada dos israelenses com a garantia de que o Hamas e a Jihad Islâmica não vão poder se rearmar. É um dilema muito difícil de resolver. Como é que você vê o papel do Egito no dia após esse acordo, a participação no acordo do Egito, uma vez que há um interesse direto, além da passagem em Filadélfia, nós temos uma possibilidade que foi levantada pelo Trump de receber uma quantidade de palestinos da faixa de Gaza e também participar talvez de algum jeito numa força de administração da faixa de Gaza futuramente. Porque nós não temos nenhuma hipótese que Hamas fica administrando. Eu acho que isso vai chamar a guerra de volta. Então, primeiro o papel do Egito e depois vamos passar para outros players dentro da possibilidade daquela região. Olha, a história da relação do Egito com a faixa de Gaza é fascinante. Ela vem lá da antiguidade, do período dos faraós, mas vamos lembrar que de 1948 até 1967, quem administrou a faixa de Gaza foram os egípcios. Não houve nenhuma demanda por parte das lideranças palestinas ou do mundo como um todo para criar um Estado palestino independente na faixa de Gaza depois da criação do Estado de Israel. Eu até quero que você repita isso. Eu acho que isso é um dado que muita gente às vezes não se atenta. Não, as pessoas 48 não a 67, 19 anos, a faixa de Gaza estava na mão do Egito. O Egito administrava a faixa de Gaza. Quantos palestinos da faixa de Gaza receberam um passaporte egípcio nesses 19 anos? Zero. Okay. Não só não receberam um passaporte egípcio, também não tiveram a possibilidade de se realocar como refugiados deveriam ter conseguido fazer depois de uma guerra como a de 1948. Então, não só, nós vamos falar também da Jordânia,
mas não só o Egito administrou a faixa de Gaza por 19 anos, a Cisjordânia, que é o outro território onde os palestinos dizem que querem criar um Estado independente, foi administrado pela Jordânia, que inclusive anexou aquele território em 1950, o que levou o rei Abdullah, bisavô do atual monarca jordaniano, a ser assassinado por um palestino. Então, entre árabes e palestinos, se as pessoas querem entender que há uma diferença entre eles, não existe nenhuma paixão, nenhuma relação de muita proximidade. Agora, os egípcios administraram a faixa de Gaza durante 19 anos, através de um governo militar. Mantiveram a população palestina na miséria. Não fizeram nenhum movimento com o intuito de criar um Estado palestino naquele momento. O objetivo era destruir o Estado de Israel para criar um Estado palestino no lugar de Israel e não ao lado de Israel. Então, o que nós podemos dizer, por um lado, é que os egípcios têm experiência na administração da faixa de Gaza, mas os palestinos certamente vão ter saudades da administração israelense de 1967 até 2005, se lembrarem de como eles foram tratados pelos egípcios nos primeiros 19 anos depois de 1948. Esse é um ponto. Fazemos um parente nessa fase 67-2005, administração de Israel. Até vou pedir depois buscar fotos e vídeos nessa época da faixa de Gaza, porque se há um período onde a faixa de Gaza floresceu, se mostrou um lugar possível de uma boa vida, com um monte de hospitais montados por Israel, por hotéis, por praias e lugares agradáveis para passar o veraneio ou qualquer época do ano. Essa época foi de 67 a 2005. Sim, e eu posso dar um testemunho pessoal, Avi. Eu estudei na Universidade de Tel Aviv de 1975 até 1979, e nós íamos para Gaza comer falafel e shawarma, e como você colocou muito bem, íamos à praia, que era uma praia muito bonita e muito agradável. Obviamente, havia uma tensão entre a população árabe e a população judaica que vivia lá, mas também havia muita cooperação, muita interação entre eles, e se nós olhamos para o que aconteceu ao longo dos últimos 20 anos nas relações entre Israel e os palestinos, na década de 1970, começo da década de 1980, as relações eram totalmente amigáveis entre a maioria dessas duas populações. Uma vez, então, que Egito já tem essa experiência, mas o governo Sisi com certeza tem essa dificuldade hoje, esse medo hoje de ter palestinos num governo que já está balançando o tempo todo no Egito. Você acha que realmente o Egito vai assumir alguma coisa nessa região? Olha, o governo Sisi... vamos lembrar que é um governo ditatorial, eles não são representante do povo egípcio, eles tomaram o poder depois que a Irmandade Muçulmana demonstrou que queria instalar uma ditadura fundamentalista islâmica no contexto da Primavera Árabe. Então, primeiro, o governo egípcio tem que dar uma resposta para a rua árabe no Egito. E todas essas imagens de destruição na faixa de Gaza, toda essa propaganda que o Hamas conseguiu fazer ao longo do último ano, certamente afeta a população egípcia e a percepção da população egípcia, que não vai apoiar nenhuma atitude muito enfática desse governo. O outro aspecto que tem que ser levado em conta é que o Hamas e a Jihad Islâmica são filhotes dessa Irmandade Muçulmana que foi derrubada
pelo governo do Sisi. Então, esse governo militar do Egito tem pavor da Irmandade Muçulmana, assim como outros governos conservadores árabes do Oriente Médio. Se houver algum tipo de transferência de população palestina da faixa de Gaza para o Egito, eles sabem que vai haver terroristas infiltrados que podem eventualmente se conectar com remanescentes do Estado Islâmico na península do Sinai e causar um enorme dano ao controle que o Egito tem sobre a península do Sinai. Agora, nessa negociação entre Israel e o Hamas, está incluído também um acordo para permitir que 3.000 terroristas feridos sim sejam transferidos para o Egito para tratamento. Mas os egípcios, com certeza, vão olhar para eles com uma lupa para ter certeza de quem está entrando no Egito e quem vai sair do Egito logo depois, porque eles, com certeza, não vão permitir que eles fiquem lá. Então, temos aí uma constelação muito pouco favorável. Um governo egípcio que tem que atender a uma demanda da sua população, que não aprova a retirada de palestinos da faixa de Gaza, um governo que tem receio dos filhotes da Irmandade Muçulmana e a expectativa de que esses palestinos que vivem na faixa de Gaza eventualmente deixem de fazer qualquer tipo de pressão na fronteira. Então, essa alegação de dão para eles a faixa de Gaza, aquele pedaço de terra que supostamente abriga em cima dele, dá para eles com a administração árabe do Egito ou que seja, não funciona, não vai resolver o conflito, a retirada de Israel da faixa de Gaza. Enquanto o território for administrado por uma organização terrorista ou houver capacidade de articulação de uma organização terrorista junto a essa população, o que nós vamos ver é a manutenção de uma demanda irredentista, porque esses palestinos que vivem na faixa de Gaza, eles não estão procurando a criação de um Estado palestino independente que possa florescer naquele território. Uma parte significativa dessa população continua imaginando que a solução para o problema palestino é a destruição de Israel, é a transferência dessa população para o território israelense. Muita gente fala de retorno dos refugiados, o que é uma bobagem completa, porque já não tem quase refugiados vivos da guerra de 1948. O que nós temos lá são 4, 5 gerações de descendentes desses refugiados que foram educados pelas elites árabes e palestinas para exigir que eles pudessem se instalar em Israel, não retornar a Israel porque eles nunca estiveram lá, com o apoio e o conluio da comunidade internacional, especialmente as agências internacionais que cuidam da manutenção desse status dos assim chamados refugiados, em lugar de procurar uma solução para o seu problema. Se a gente quiser um exemplo histórico, vamos olhar para o que aconteceu na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Toda a Prússia Oriental, que era parte do Império Alemão, foi evacuada para permitir que os soviéticos ocupassem o território. Milhões de alemães foram transferidos para o território da Alemanha, e onde nós ouvimos demandas dos alemães para voltar para os seus lares na Prússia Oriental. Isso nunca foi considerado. Então, por que palestinos têm que viver sob essa ilusão, enquanto gregos e turcos fizeram trocas de território, os alemães foram expulsos da Prússia Oriental, na Bósnia e na Croácia houve trocas de populações, porque para os palestinos isso nunca foi uma solução viável. Alguma coisa como o presidente Trump está sugerindo, que é de permitir que uma parte dessa população
encontre uma alternativa viável em algum outro lugar. Será que algum lugar quer recebê-los? Isso é outra pergunta que tem que ser feita, e o mundo já mostrou em 1938, na Conferência de Evian, que não quer saber de refugiados. A Europa recebeu refugiados árabes ao longo do período da Primavera Árabe, e em muitos países da Europa, hoje eles veem isso como um enorme problema. O papel da Arábia Saudita nesse todo imbróglio que a gente está falando, pois a Arábia Saudita e Irã são as duas maiores forças, xiita, Irã, sunita, Arábia Saudita, que estão brigando pela hegemonia do mundo muçulmano. A oportunidade para eles agora, se juntando aos Estados Unidos, recebendo apoio. A gente viu que o pessoal do Trump, antes de vir para Israel, já foi primeiro para a Arábia Saudita. Que isso significa? Qual o papel da Arábia Saudita nessa solução? Qual a oportunidade da Arábia Saudita nessa balança do mundo islâmico? Olha, o pessoal do Trump foi primeiro para a Arábia Saudita, mas vamos lembrar que o primeiro-ministro Netanyahu vai ser o primeiro chefe de Estado a encontrar com o Trump nos Estados Unidos. Ele está previsto para ir para Washington na semana que vem. Então, isso mostra o tipo de vínculo que existe entre os dois, sem deixar de levar em conta que o Trump pode exercer uma enorme pressão sobre o Netanyahu, como aconteceu no período dos acordos de Abraão. Mas a Arábia Saudita, para quem acompanha o que acontece no Oriente Médio, tem estado muito quieta no seu canto. Então, não teve grandes manifestações por parte da Arábia Saudita, talvez porque eles estejam tentando avaliar o que efetivamente está acontecendo. E, curiosamente, por parte do Irã, também não houve muitas manifestações. Os iranianos devem estar muito preocupados com o que esse governo Trump tem para oferecer nesse contexto, especialmente levando em conta que eles estão praticamente sem defesas antiaéreas. Os israelenses destruíram a capacidade de defesa antiaérea do Irã, então eles estão muito vulneráveis. Perderam o seu braço armado do Hezbollah no Líbano, perderam a capacidade de transferir armamento para os seus proxies através da Síria, porque com a queda do governo Assad, agora nós temos um outro elemento sunita controlando o território da Síria, ou uma boa parte do território da Síria. Então, nós estamos numa nova etapa, num novo capítulo dessa avaliação da capacidade de confronto entre a Arábia Saudita e o Irã. Eu não faço aqui nenhuma previsão muito concreta, mas o que nós temos de elementos até esse momento é um enfraquecimento significativo do Irã e um fortalecimento da Arábia Saudita, principalmente pelo fato de haver um interesse mútuo dos Estados Unidos e da Arábia Saudita para encontrar algum tipo de acomodação na região. E nós vamos ver isso acontecendo provavelmente nas próximas semanas. Eu não apostaria em nenhum acordo de normalização entre Israel e Arábia Saudita no futuro muito próximo. Isso também tem a ver com a imagem da monarquia saudita em relação à sua população. Isso tem a ver com o fato de que o rei da Arábia Saudita ainda é da velha geração, que tem uma relação muito próxima com as lideranças religiosas, e precisa haver um certo desengajamento dessa relação para que o Bin Salman consiga impor a sua vontade, mas é interesse tanto da Arábia Saudita quanto dos Estados Unidos diminuir o nível das tensões na região e, pelo menos para preservar a sua imagem, a Arábia Saudita precisa exigir alguma coisa em relação aos palestinos. Nos acordos de Abraão, foi o abandono da ideia
de anexar partes da Cisjordânia. Isso doeu muito para o governo, para os partidos mais radicais em Israel. E agora a pergunta é quanto a Arábia Saudita pode influenciar algum tipo de acordo que leve a alguma solução, nem que seja temporária, na faixa de Gaza. Eu acho que sim, eles vão ter alguma manifestação e talvez até mais breve do que a gente imagina. A gente viu a influência deles na eleição do Líbano. Eles estão lá com força, com dinheiro, e estão querendo botar o pé naquela região. E se a gente olhar, eles vão querer começar talvez no Líbano e vai descendo para ter alguma influência em todo esse lado que tem a saída para o mar. Mas vamos lembrar, Avi, que eles só conseguiram fazer isso no Líbano porque o Hezbollah foi quase destruído por Israel. Enquanto o Hezbollah tinha a capacidade militar que eles tinham, eles conseguiram impedir a eleição de um presidente durante os últimos 2 anos. Então, não tenha dúvida que Israel está ajudando tanto eles e o Líbano e tanto na Síria. A gente tem que entender que também os rebeldes da Síria saíram das tocas depois de anos de briga, no momento que Israel enfraqueceu muito a força do Hezbollah na região. Então, Israel está ajudando, querendo ou não, todos eles nessa região. Para complicar um pouco esse xadrez geopolítico, vamos lembrar também que esses rebeldes sírios só conseguiram tomar o poder porque tem um apoio muito forte da Turquia, e isso complica as relações na região, porque os turcos têm que olhar para a população curda e para a capacidade militar dos curdos no nordeste da Turquia. Isso preocupa os turcos mais do que os fundamentalistas islâmicos preocupam o governo do Egito. E se os turcos avançam no território da Síria para conter os curdos, eles eventualmente vão chegar até a fronteira do Golan, e isso cria um potencial de conflito entre a Turquia, que é um dos membros da OTAN, e Israel, com seus interesses muito claros na região do Golan. Isso a gente até escutou o Erdogan com as declarações que a Turquia atual está muito pequena para o tamanho da Turquia. Eu acho que ele está com saudades do Império Otomano. Não, e o Hitler costumava falar isso na década de 1930. Então, é um perigo que a gente está vivendo de mais um louco entrar nesse xadrez realmente. Temos muitas coisas que vão acontecer nos próximos capítulos dessa novela. Talvez o perigo, seja o fato de ele não ser louco, de ele ter um plano e um objetivo. Pois é, com certeza ele tem um plano e um objetivo, isso a gente não duvida dele. A questão é até onde vai conseguir implantar, porque ele mexe com outros grandes interesses naquela região. Nem falo do Irã, que está enfraquecida, mas você tem os Estados Unidos, você tem a Rússia, que também está enfraquecida naquela região, ainda não desistiu, apesar da saída dela das bases na Síria. Eles estão tentando retomar algum tipo de conversa com os rebeldes. Então, não há dúvida que o dinheiro e outras influências vão ainda falar alto nessa região. Sem dúvida. Samuel, antes de finalizar, eu sei que a gente podia ficar aqui horas, a gente até falou que hoje vai ficar umas 3 horas, mas eu sei que a hora está começando a ficar tarde em Israel e tem que comemorar hoje bastante.
Você está otimista ou pessimista? Eu sempre sou um realista. Eu prefiro não me render nem ao otimismo, nem ao pessimismo. Eu tento analisar os fatos e fazer projeções dentro da capacidade que a gente tem com os elementos que podem ser analisados. E o meu realismo é normalmente interpretado como pessimismo, porque, como eu disse no começo da nossa conversa, se nós tivéssemos uma bola de cristal, ela provavelmente mostraria nuvens negras no horizonte. Israel está lidando com grupos terroristas que têm a sua própria lógica, e parte dessa lógica significa manter o conflito latente, pelo menos, e mostrar o máximo possível de sofrimento e vitimização da própria população palestina. Então, quando você está lidando com uma tentativa de equilibrar a proteção de uma população civil e a intenção do outro lado de atingir não só a população civil israelense, mas não se preocupar com as vítimas da população palestina, é uma equação que quase não pode ser fechada. E enquanto esse for o objetivo do outro lado, eu vejo a coisa de forma realista, mas que pode ser entendida como muito pessimismo. Esse cessar-fogo, essa baixada de armas nesse momento, você acha que ela vai ter uma influência ao redor do mundo com a manifestação de antissemitismo? Isso tende a acalmar com essa situação hoje no Oriente Médio? Sem dúvida nenhuma, Avi. Eu vejo todos os dias o que é publicado nos principais jornais ao redor do mundo. Então, o New York Times, o Wall Street Journal, o Financial Times na Inglaterra, El País na Espanha. E nas últimas semanas, a questão do conflito na faixa de Gaza e no Líbano deixaram de ser manchetes. E, obviamente, quando isso não está nas manchetes, também não está nos noticiários dos principais canais de televisão. Isso baixa a evidência desse conflito. E como uma grande parte desse antissemitismo tem a ver com mídias sociais, tem a ver com a disseminação da ideia de que Israel, a ideia absurda de que Israel está praticando genocídio e todo esse tipo de expressões que não tem absolutamente nenhum fundamento, quando isso sai do noticiário, isso também deixa de ser palatável ou deixa de ser atraente para todos esses influenciadores sociais que não tem coisa melhor que fazer do que denegrir a imagem de Israel e, consequentemente, da população judaica ao redor do mundo, que é identificada com a ideia do sionismo como o direito de Israel à existência como todos os outros países independentes do mundo. O governo Trump, nessa equação de mundo, vamos falar, primeiro governo mais à direita forte, que já está tomando ações até na questão de imigração, de violência, manifestações raciais dentro das universidades, já tomou várias atitudes e pelo jeito vai tomar muito mais ainda pela frente. Você acha que essa influência também passa para outros países? A gente viu Trudeau pedindo a conta no Canadá. A gente está vendo um crescimento da extrema-direita, que também não vamos falar, uma flor que se cheire, em outros países, até na Alemanha. Que você analisa nessa visão do futuro realista do mundo? Olha, o presidente Trump aparentemente está
para usar uma expressão popular, está chutando balde, talvez para ver o que acontece. No episódio do envio dos ilegais para a Colômbia, ele mostrou que, eventualmente, esse tipo de política pode da mesma forma como se colocou firmemente para evitar que os reféns não fossem libertados como tinha sido negociado, manter uma posição firme deu resultado. Agora, o que nós estamos vendo ao redor do mundo é um movimento pendular que está se alternando entre governos de esquerda e governos de direita, que têm os seus efeitos também na região do Oriente Médio. Vamos olhar, por exemplo, para países como a Polônia e a Hungria, que, por terem governos de direita, se recusaram a receber refugiados árabes ao longo dos últimos 10 anos e estão apresentando isso hoje como um elemento positivo que evitou problemas sociais dentro desses países. Países mais moderados, com governos menos à direita, receberam populações de refugiados e pagam hoje um preço eleitoral por isso. Então, eu acho que aí há uma combinação de fatores. Por um lado, as direitas aprenderam a se expressar. Recentemente morreu Le Pen na França, que era um ícone da direita racista, e a filha dele, que é a herdeira do movimento, tem posições muito mais moderadas. Não sabemos se ela está só se expressando dessa forma ou realmente acredita naquilo que diz, mas isso é necessário em função das mudanças que essas sociedades sofreram ao longo dos últimos anos. Última questão para deixar um pouco tudo esclarecido da região, que gostaria que você se manifestasse sobre a situação em Israel. Uma vez que essa guerra se torna acabada, seria a hora de prestar contas do 7 de outubro. A gente viu o chefe do exército, Herzi Halevi, pedindo a conta, outros comandantes do exército e de outras entidades pedindo a conta. Politicamente, a gente sabe que o Bibi não vai pedir as contas, mas como é que fica toda essa situação em Israel? Olha, de novo, vamos esclarecer para aqueles que estão nos assistindo que Israel é uma democracia parlamentar. O governo não cai porque começa uma guerra ou porque termina uma guerra. O fato de a guerra estar em curso ou ter terminado não é o que determina a eventual derrubada do governo. Um governo parlamentar só cai quando um número suficiente de membros do parlamento decide deixar de apoiar o governo. Isso, por enquanto, ainda não aconteceu. O partido do Ben-Gvir abandonou o governo, mas continua na coalizão. O partido radical do ministro Smotrich também ameaçou abandonar o governo, e o centro do espectro político israelense disse ao Netanyahu claramente que, para continuar a negociação para a libertação dos reféns, o centro apoiaria o governo do Netanyahu. Não se juntaria ao governo, mas daria suporte no parlamento. Então, essa guerra, em algum momento, vai terminar ou vai se transformar numa guerra de outras características, talvez algo nos moldes do que está acontecendo na Cisjordânia já há muito tempo, mas a queda desse governo eventualmente depende de questões internas, como um retorno à discussão em relação à reforma jurídica
Agora está em discussão, mais uma vez, a questão da convocação dos ultra-ortodoxos para o exército. Todo mundo fala dos radicais religiosos nacionalistas no governo israelense. Todo mundo esquece que uma base tão importante quanto essa para a sustentação do governo são os ultra-ortodoxos, que estão lutando com unhas e dentes para evitar que o governo possa impor uma regra de convocação militar para os ultra-ortodoxos, que são vistos como um elemento que não está participando do esforço da sociedade israelense para defender o país. Então, eu acho que essa talvez seja uma questão mais espinhosa no que se refere à possibilidade de uma queda do governo israelense do que outras questões, como a forma como Gaza vai ser administrada no futuro ou as demandas dos religiosos nacionalistas para continuar mantendo a guerra. Mas, de novo, o futuro dirá. Então você tem uma grande missões para explicar para os grupos brasileiros agora, o grupo que está chegando aí de professores, essa complexidade. Se a gente começar naquele pedacinho de terra pequeno que é Israel, junto com a faixa de Gaza, Cisjordânia, tem bastante coisa para explicar para eles. Será que em uma semana você consegue? A ideia, basicamente, é dar a impressão para eles de que aquilo que se mostra sobre Israel no mundo inteiro não é a realidade. Existe aqui uma outra realidade muito mais contundente e com elementos muito mais amenos do que aquilo que se tenta fazer através da mídia internacional. Mas o que a gente não consegue fazer com os professores durante uma semana aqui, eventualmente aqueles que estão nos assistindo podem fazer se inscrevendo no meu curso, que está gravado, disponível na plataforma da Hotmart, sobre o Oriente Médio, mais de 30 horas explicando o que aconteceu na região desde a antiguidade até os dias de hoje. Entrem lá, www.profeldberg.com.br. Vocês têm toda a informação disponível e, com certeza, é um excelente instrumento para se informar sobre o que acontece na região. Não há dúvida, eu recomendo. Isso dá uma noção exata de como se desenvolveu essa região desde a antiguidade até hoje. E são pontos importantes para entender o conflito e poder tomar algum tipo de conhecimento que nos dá uma possibilidade de formar alguma opinião certa, através de informação, através de fatos, e não através de boatos. Então, gostaria de recomendar a todos a entrar nesse curso do professor Samuel. Vão estudar e vão aprender muito com isso. Samuel, queria te agradecer demais esse tempo que você está nos dando aí de Israel. Queria desejar que os outros 82 reféns, que infelizmente talvez parte deles sem vida, e se tiver mais gente com vida, voltam para a terra de Israel, e que de algum jeito realista a gente consiga uma convivência tanto na faixa de Gaza, tanto na Cisjordânia e tanto nas outras fronteiras, com Líbano, Síria, Jordânia e Egito, tenhamos um pouco de paz, de convivência, e que os valores de vida, de amor, de compaixão com os outros reinam naquela região e abaixam as armas. Muito obrigado. Como disse a primeira-ministra israelense Golda Meir, isso vai acontecer
quando os árabes odiarem os judeus menos do que eles amam os seus filhos. Talvez naquele momento. Esperamos que esse momento vai começar a aflorar cada vez mais. Eu sei que não é fácil, mas é para as próximas gerações. Muito obrigado e a gente vai se falando em breve novamente. Obrigado, estou à disposição de vocês.